Olá, queridos amigos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, né? Como estou fazendo em toda essa semana. E nesse vídeo eu quero trazer uma receita de pão, mas um pão diferente. Um pão descrito na Bíblia, um pão sem fermento. Uma receita muito especial para ocasiões especiais, como uma Sexta-feira Santa, como a Páscoa. Queria compartilhar com vocês essa receita aqui agora. Vamos à receita então? Para essa receita então, a gente vai estar utilizando a farinha de trigo. É a farinha de trigo 100% integral, não é mistura para pão integral, né? E é muito especial que essa receita seja só com a farinha, porque a gente não quer fermento, né? Não quer nenhuma adição de produto, senão os essenciais para este pão. É claro que a farinha do tempo de Jesus, né, ou dos tempos de Israel, ela era uma farinha diferente. Então a gente está utilizando a farinha integral, que acredito ser a mais próxima, né, porque naquela época não tinha nenhum processo de refinamento. Então essa farinha utilizada. Aqui eu tenho sal. Algumas pessoas elas não utilizam sal no preparo desse pão, porque realmente quando está uma situação ali de um bolo asmo, de um pão asmo, é tratado somente do azeite e da farinha. Não é falado em sal e também não é falado em adição de água. Mas quando a gente vai analisar biblicamente textos que falam sobre o sal, né, e textos falando sobre a água, a gente vê que são ingredientes aceitáveis por Deus, né? E ele faz boas comparações com relação a esses dois ingredientes. Então, aqui para essa receita eu vou estar utilizando. Aqui eu tenho o sal marinho, né, que é um ingrediente mais natural do que o sal refinado, um ingrediente mais próximo também, mas pode estar utilizando também o sal do Himalaia. E aqui também é azeite de oliva extra virgem, né? Também é um azeite de boa qualidade, conforme o que a Bíblia nos mostra, né? E a água eu vou estar utilizando somente se necessário, tá? Então eu acrescento esses ingredientes, misturo. Normalmente eu não consigo obter a liga necessária, e se eu fizer só com óleo ele esfarela bastante. Então talvez eu vou estar acrescentando um pouquinho de água somente para dar um ajuste na hora do preparo do pão. Então aqui é muito simples, vou colocar farinha, colocar o sal, eu vou misturar, é melhor misturar enquanto seco. Agora então eu vou adicionar o óleo. É muito interessante desse pão que ele não tem nada de fermento e também não é permitida a utilização de mel também, ou açúcar, qualquer coisa que possa ajudar na fermentação. Então é somente esses ingredientes, ele é bem simples. Aqui então já misturei e a gente vê como fica, ela fica tipo uma farofa. Percebe-se que não junta. De repente na época de Jesus, com a farinha que tinha lá, com o azeite que tinha lá, de repente juntaria sem adição de água. Não sei, mas aqui eu tentei também, tentei fazer essa receita ontem e acrescentei mais óleo. E aí deu certo, ela juntou, só que fica bem esfarelento. Depois no final do vídeo eu vou mostrar apenas uma unidade somente com o azeite, sem a utilização de água. Mas aí para essa receita aqui, para ter um pouquinho de liga, eu vou adicionar água. A partir do momento que eu adiciono a água, eu tenho que contar 18 minutos, tá? Porque depois de 18 minutos começa a fermentar a farinha. Então eu já posso ligar
o forno e pré-aquecendo ele, e adiciono a água, e rapidamente eu tenho que sovar e botar na forma. Eu encontrei várias receitas na internet e em todas elas tinha adição de água, e encontrei nas receitas que eu encontrei, todas as que eu encontrei, pesquisei várias, elas tinham uma quantidade menor de azeite do que essa que eu estou fazendo aqui. Essa aqui tem mais gordura, ela é mais gordurosa, né? Mas aí é mais próxima, eu acredito, pelo que eu pesquisei, ser mais próximo do original. Só uma curiosidade para deixar para vocês, que teria que ser o pão sem fermento, né? Que o fermento simbolizaria o pecado, né? Por isso que, então, na Páscoa aí, festa dos pães asmos, em algumas determinadas ocasiões, tinha que ser sem fermento. Eles até tinham que tirar de sua casa, de seus lares, o fermento que tinha. Tinha uma simbologia muito interessante. E aí então na Páscoa a gente, para celebrar, fazer uma coisa diferente, né? Porque se a Páscoa é para celebração de Cristo, nada mais bacana do que a gente fazer algo como isso, né? Um pãozinho à moda bíblica. Coloco aqui numa forma, já deixei untada antes. Dei uma espichada e agora eu já vou deixar cortado uns quadradinhos. Ficou pronto então, meus amigos, e este aqui é o resultado. Eu estou aqui mostrando para vocês duas vezes que eu fiz. A que eu fiz agora no vídeo que eu mostrei pra vocês é esta aqui, tá? Eu fiz ela um pouquinho mais grossinha que a que eu fiz ontem. Eu não adicionei nada de água, eu fiz somente com o azeite, tá? E fiz um pouquinho mais fininha também. Ela muito facilmente ela se desmancha. Ficou bem saborosa, só ela se quebra bastante, tem uma quebra grande, né? E essa aqui ela ficou um pouquinho mais firminha, melhor para cortar, melhor para servir para outras pessoas. Mas em quantidade de farinha de ambas essas receitas é a mesma, né? Praticamente a mesma receita, só que como eu mostrei no processo, aquele quantidade de azeite no meio que não foi o suficiente para dar a liga. Nessa aqui eu completei com água e nessa aqui eu completei com azeite, e ambas um pouquinho de sal. Então vou deixar a receita agora no final do vídeo para mostrar para vocês conferirem e poderem fazer. É muito simples, é muito rápido de fazer e com certeza vai tornar a ceia de vocês muito mais especial. Na Sexta-feira Santa, aqui no Brasil principalmente, tem um grande costume as pessoas comerem com peixe, pão, né? De repente, se quer fazer esse pão aí, trazer um simbolismo maior, ou então na Páscoa, né? Biblicamente se comia juntamente com o cordeiro na Páscoa, um pão sem fermento. Então também fica a dica para comer. Mas independente da situação, é uma receita bíblica
E é muito bacana, né? É muito interessante a gente poder compartilhar esse tipo de informação com vocês. Então, eu vou experimentar uma aqui. Na verdade, eu já experimentei elas, vou mostrar pra vocês. Que é um pouquinho mais firminha essa, ela tem um pouquinho de liga, mas ambas são muito macias. Por ser sem fermento, normalmente vem à mente, né, que se torna um pão seco, duro, mas não, ela se mantém bem macia e bem saborosa. Só quero lembrar vocês que tem uma quantidade grande de óleo. Essa receita ela torna-se bastante calórica, então não é uma receita que tu vai fazer e comer como se fosse uma bolacha, né? Eu comi umas 2, 3, estava experimentando ali, mas não é recomendado tu comer uma grande quantidade. Este era o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo.